Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Quem vos fala aqui mais uma vez, irmão Diego Isidório, para juntos meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, meus irmãos. Dedicar aí um tempinho para o Senhor, beleza? Tudo certo? Hoje a gente vai vir meditando na Bíblia de estudo pentecostal. Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. A gente vai relembrar um pouquinho sobre a história de José do Egito, quando ele foi injustamente preso, ficou cerca de 2 anos preso, a 3 anos. Depois, através de Deus, através do poder de Deus, de dar um dom para José de interpretação de sonhos, ele é liberto pelo Senhor que ele trabalhava e ele interpreta os sonhos de Faraó e por isso ele é colocado como um governador, quase um rei do Egito, só ficava abaixo de Faraó. Então a gente vai lembrar desse feito que Deus fez na vida de José, exaltou José depois de ele ter passado muito tempo na prova, foi fiel a Deus. Também vamos meditar um pouquinho lá em Mateus, nos ensinos de Jesus. Primeiramente, ele vai ensinar sobre a fé, como deve ser a nossa fé, através de um cego que queria muito enxergar. Então, Jesus vai nos ensinar um pouquinho a respeito da fé, Deixa eu lembrar outra coisa que Jesus vai nos ensinar também sobre não fazer comércio dentro da casa de Deus, vender coisas dentro da casa de Deus, Jesus, ele abomina isso, ele se irrita, ele se ira muito, e vamos ver por quê, que Jesus disse: não faça da casa do meu pai casa de comércio, casa do meu pai é casa de oração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos aí rapidamente meditar um pouco na palavra de Deus. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor meu Deus e Papai que estás no céu, Jeová Criador, Jeová Jirê, Deus provedor, aleluia, louvado seja o Senhor, Deus de amor, de poder e de glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos mais uma vez no nome santo de Jesus diante de Ti, o nome santo que nos limpa, que nos purifica e que nos torna justo, mediante a fé no Seu sacrifício naquela cruz. Queremos Te agradecer, meu Pai, primeiramente, por esse grande amor que o Senhor teve conosco. O Senhor enviou o Seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado por isso, Senhor. Nós não merecemos, Senhor. Nós não merecemos. Meu Deus, sara o meu pulmão, Senhor. Sara essa tosse que está aqui no meu peito, essa tosse. Em nome de Jesus. Eu respiro e tem uma coceirinha, alguma coisinha ali que me faz tossir, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por mais um dia de vida, saúde, o alimento, o pão de cada dia, Senhor. Obrigado pela Sua proteção, pelos Seus livramentos. Continua comigo, continua conosco, Senhor, nos livrando, nos abençoando. Nós precisamos do Senhor, Pai. Abençoa essa pessoa que está aqui ouvindo esta oração. Porventura tiver 1, 2, 10 pessoas, meu Deus, de qualquer lugar, seja daqui, de São Paulo, lá em cima, lá para os Belém do Pará, o Senhor é um Deus onipresente, Senhor. O Senhor está em todos os lugares, através do Teu Espírito Santo. Abençoa essa pessoa, Pai. Cura de alguma enfermidade espiritual, sentimental. Restaura as famílias, Senhor, que porventura estejam sendo abaladas, destruídas, desfeitas, Senhor. Traga restauração, traga amor, traga cura e libertação. Façam essas famílias entenderem
que precisam buscar o Senhor. Uma família longe do Senhor é uma presa fácil para o Satanás e seus demônios colocarem, Senhor, toda sorte, Senhor, de coisas erradas, de brechas para demônio entrar na mente, no coração, no corpo e destruir os casamentos, afastar o pai da esposa, o marido da esposa, a esposa do marido, os pais dos filhos, e vira aquela bagunça, Pai. Que o teu amor invada essas famílias, meu Deus, as nossas famílias, em nome de Jesus. Abençoa minha família, meus pais, minha mãe, irmãos, meu filho, tios, primas, tias, primos, avó. Meu Deus, todos nós precisamos de Ti. Abençoa as pessoas que eu amo, o Senhor sabe, as que estão perto e estão longe. Abençoa meus amigos, meus clientes da barbearia. E é o que eu te peço, Papai. Abençoa os irmãos das congregação. Meu Deus, as criancinhas nesse frio, os idosos, Senhor, nesse frio. Ó, Senhor, os pais, mães, os jovens, Pai, livra do perigo, do mal, das tentação, da corrupção, meu Deus, das contaminação mundana, Senhor. Afasta-nos um pouco, ou muito, ou totalmente de rede social, de imagem impura nesse celular, Pai. Entra com o poder do Teu Santo Espírito, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Nos dá temor e tremor diante de Ti, Senhor. Nos limpa, purifica, Espírito Santo. Fica conosco agora e nos ensina a Tua palavra, Pai. Nos dá, Senhor, fé, aumenta a nossa fé. Dá, Senhor, temor a Ti, Pai. Dá um novo coração, quebra o coração de pedra e transforma no coração de carne o nosso coração. Um coração, Senhor, disposto a obedecer os Seus estatutos, as Suas leis, os Seus mandamentos, com a ajuda total e a dependência do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Ah, Senhor, é o que eu te peço. Fica conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glórias a Deus. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos. Gênesis 41, versículo 38 em diante. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém, sem ti, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura as mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito.
E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito não havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as vinhas e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vamos rapidamente meditar agora o estudo que está no rodapé da Bíblia, quando a Bíblia disse assim: José era da idade de 30 anos. José tinha 17 anos ao ser vendido como escravo por seus irmãos. Gênesis 37:2. A seguir, passou 13 anos como escravo. E pelo menos 3 desses anos foram passados no cárcere. Desse lugar, Deus o exaltou a uma posição de honra e autoridade. Aos 30 anos, porém, José continuou sendo fiel ao seu Deus. Tal dedicação é manifesta nos nomes hebraicos dos seus 2 filhos, Manassés, que significa que faz esquecer, e Efraim, que significa duplamente frutífero. Vamos agora continuar a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis 42, versículo 1 em diante, quando a Bíblia vai contar sobre os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que eu tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram
e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, Senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um entre vós que traga o vosso irmão. Mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não vos lhe dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço, mas não ouviste. E vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Vamos meditar agora o que a palavra de Deus fala, o estudo aqui no rodapé, quando a Bíblia disse o nome de Benjamim. Benjamim era um dos filhos de Raquel e, portanto, o irmão germano de José. Tendo já perdido um dos filhos de Raquel, Jacó agora protege atentamente Benjamim, mantendo-o em casa. Vamos meditar quando a Bíblia disse assim: José conheceu os seus irmãos. José ocultou a sua identidade até certificar-se de que os seus irmãos demonstrariam pesar pelo que tinham feito a ele e ao pai anos antes.
Vamos meditar quando a Bíblia disse assim, vós sois espias. Embora José reconhecesse seus irmãos e bem soubesse que não eram espias, os pôs à prova, a fim de verificar se o caráter deles fora transformado e se sentiam remorso pelo mal que praticaram contra ele e o seu pai Jacó. Vamos voltar agora à meditação da palavra de Deus em Gênesis 42 ainda, mas já lá no versículo 25, que vai dizer sobre os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, e cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo uns aos outros: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tornai para a fome de vossas casas, e parte. E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociaremos a terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José não existe, e Simeão não está aqui. E agora levareis Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se te o não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão e tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Amém. Vamos meditar agora aqui na Bíblia, quando diz assim: na verdade somos culpados. Na verdade somos culpados. Os irmãos de José reconheciam agora sua culpa pelo seu tratamento impiedoso com José 20 anos antes. Concluíram
que Deus estava lhes aplicando o justo castigo pelo seu crime. Muitas vezes, quando temos pecado oculto em nossa vida, Deus age para despertar nossa consciência e vermos a nossa culpa. Nesses casos, podemos ou endurecer o coração ou humilhar-nos diante de Deus e confessar o pecado e decidirmos andar em retidão. Vamos agora meditar quando a Bíblia fala assim: mata meus 2 filhos. Os versículos 29 ao 38 demonstram que os irmãos de José tinham melhorado seu caráter. Rúben, por exemplo, preferia perder os seus próprios filhos a causar mais tristezas ao seu pai. Vamos meditar ainda quando a Bíblia disse assim: serei réu de crime. Assim como Rúben, Judá assumiu de espontânea vontade a responsabilidade pelo seu irmão Benjamim. Ofereceu-se para tomar sobre si a vergonha e a culpa se Benjamim não voltasse são e salvo. E também vamos meditar quando a Bíblia disse assim: e eu, se for desfilhado. Quando Israel percebeu que nada podia fazer para alterar as circunstâncias terríveis, só lhe restava colocar seus filhos nas mãos de Deus, orar pedindo misericórdia e preparar-se para qualquer eventualidade. Estava disposto a aceitar a vontade de Deus, mesmo se envolvesse a perda do filho e demais sofrimentos. Entretanto, os acontecimentos levaram-no a um final de vida feliz, regozijando-se em Deus e nele, confiando, pois o guiara durante toda a vida. Amém. Vamos agora viajar para o futuro lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, lá no seu versículo 29, ensinamentos de Jesus. Os 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram-lhe dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo tive que parar porque o celular começou a tocar números desconhecidos ligando. Vamos voltar. Muito bem. Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Vamos agora meditar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 21,
versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Despreendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor com outro tema agora em Mateus 21, versículo 12, a purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi! Indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém. Vamos agora ler um estudo a respeito de quando a Bíblia diz: Jesus derribou as mesas. Esta foi a segunda vez que Jesus entrou no templo e o purificou da iniquidade. Quanto à purificação do templo, no começo do seu ministério, Lucas 19 também. Aqueles que levam o nome de Cristo devem saber que a hipocrisia, a cobiça, o egoísmo, a imoralidade, a irreverência na casa de Deus provocarão a justa indignação e condenação divina. Cristo é o Senhor da sua igreja e requer que o templo seja uma casa de oração. Amém.
Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais uma meditação, agradecidos a Deus por esta rica oportunidade. Deus abençoe você, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.